A língua portuguesa é um poderoso instrumento de interação social e cultural. Por ser dinâmica, modifica-se de acordo com as necessidades dos grupos sociais que dela fazem uso. Fiquem agora com a aula de língua portuguesa da professora Rafaele. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaele e hoje nós vamos iniciar nossos estudos sobre a morfologia. Você sabe o que é isso? Bom, a língua portuguesa é uma língua muito rica, muito vasta. Ela possui uma infinidade de palavras, não é verdade? Justamente por isso, ela foi dividida em diversas áreas. Entre essas áreas está a morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Na morfologia, as palavras são agrupadas em 10 classes, que podem ser chamadas de classes de palavras ou classes gramaticais. As classes de palavras organizam os estudos sobre as palavras da língua portuguesa em 10 grupos. Esses grupos estudam a função de cada palavra da gramática no texto. As classes de palavras possuem dois tipos, palavras variáveis e palavras invariáveis. As palavras variáveis são aquelas que vão se alterar, aquelas que se flexionam de acordo com o gênero, que pode ser masculino ou feminino. Elas também se flexionam em número, singular ou plural, e em grau, aumentativo e diminutivo. Ainda temos a flexão de tempo, que é quando estamos falando de verbo, mas isso a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Quanto às variáveis, nós temos o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. As palavras invariáveis são aquelas que permanecem sempre iguais, ou seja, elas não vão mudar nunca, elas vão permanecer independente do gênero, número, ou grau ou tempo. Nós vamos iniciar as classes de palavras com os substantivos. Você sabe o que é um substantivo? Vamos iniciar o estudo sobre as classes de palavras com os substantivos. Você sabe o que é um substantivo? Então, absolutamente tudo que a gente conhece tem um nome, não é verdade? Eu tenho um nome, os objetos têm nome, os sentimentos têm nome, você tem um nome. Então, essas palavras usadas para nomear coisas, objetos, lugares, animais, sentimentos, são classificadas como substantivos. Então, substantivo é a classe de palavras que nomeia pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos, qualidades, fenômenos e ações. Quanto aos tipos, os substantivos possuem 9 tipos. A gente vai estudar a partir de agora cada um deles. Os substantivos podem ser comuns ou próprios, nunca os dois. Ou ele é comum ou ele é próprio. Mas o que significa dizer que um substantivo é comum? O substantivo é comum quando ele generaliza, ele não especifica, ele não particulariza nenhum substantivo, nenhum ser, nenhum animal, nenhum lugar. Por exemplo, mulher, cidade, oceano, cachorro. Aqui eu não particularizei, eu não especifiquei ninguém. Pode ser qualquer mulher, qualquer cidade, qualquer oceano, qualquer cachorro. Já os substantivos próprios, eles particularizam, eles individualizam aquele substantivo. Lá no comum, a gente viu que mulher é um substantivo comum, certo? Porque ele generalizou. Agora, quando eu nomeio esta mulher, a Maria, por exemplo, eu estou tratando de um substantivo próprio. Eu individualizei, eu particularizei aquele substantivo. Imperatriz, Atlântico, Rex, eu individualizei, particularizei uma cidade, um oceano, um cachorro. É importante a gente lembrar que sempre devemos escrever com inicial maiúscula os substantivos próprios. O substantivo também pode ser simples ou composto. Um substantivo é simples quando ele é formado apenas de uma palavra. Flor, tempo, chuva, sol. Nós temos apenas uma palavra, flor, tempo, são apenas uma palavra para especificar um substantivo. Agora, quando aquela palavrinha é formada de duas ou mais palavras que se juntaram e formaram uma nova palavra para designar algum substantivo, nós classificamos ele como composto. Por exemplo, beija mais flor.
Nós temos duas palavras que se juntaram e formaram beija-flor. Passatempo, passa mais tempo, se juntaram e formaram passatempo. Guarda-chuva, guarda mais chuva. Girassol, gira mais sol. Certinho? Uma observação é que o substantivo composto, ele pode ou não vir separado por hífen. Vocês sabem o que é o hífen? É esse tracinho aqui que separa beija-flor, que separa guarda-chuva. Então, o substantivo composto, ele pode vir ou não separado por hífen. Os substantivos também podem ser primitivos ou derivados. Mas o que quer dizer isso? O que significa a palavra primitivo? Primitivo quer dizer primeiro, aquele que dá origem a alguma coisa. Os substantivos primitivos, eles são os primeiros da família deles. Vocês sabiam que as palavras também têm famílias, assim como a gente? Então, os substantivos primitivos são aqueles que originam o restante da família. Por exemplo, a palavra flor, ela é a primeira da família dela. Foi a partir dela que surgiram as demais palavras. Por exemplo, floricultura, floresta, flora. A partir da palavra flor, nós criamos novas palavras e essas novas são chamadas de derivadas. Então, substantivo primitivo é aquele que não vem de uma outra palavra, pelo contrário, ele dá origem a outras palavras. Os derivados são aquelas palavras, aqueles substantivos que vêm das palavras primitivas. Nós temos tempo, sendo a palavra primitiva da família dela. A partir da palavra tempo, o que a gente pode criar? Tempestade, temporal, temperatura e várias outras. Então, primitiva, aquela que dá origem, e derivada, aquelas que são originadas a partir da primitiva. Os substantivos também podem ser concretos ou abstratos. Substantivos concretos são aqueles relacionados a pessoas, a lugares, a coisas reais, concretas, como o próprio nome já diz. Pessoa, cadeira, livro, são coisas reais e concretas. Os substantivos abstratos são o contrário, são aqueles que se relacionam a sentimentos, a emoções, a sensações, a ações, como amor, corrida, leitura. São coisas que dependem de um ser para existir. Então, substantivos abstratos são aqueles relacionados a sentimentos, ações e emoções. Finalizando os tipos de substantivo, nós temos o substantivo coletivo. Ele vem sozinho assim, sem nenhuma duplinha igual aos outros. Substantivo coletivo são aqueles, é uma palavrinha só. Essa palavra, ela vai definir um grupo, um conjunto de seres da mesma espécie. Como, por exemplo, nós temos álbum. Quando nós falamos álbum, entendemos que eu estou falando de várias fotos, um conjunto de fotos. Portanto, o álbum é o coletivo de fotos. Temos também cardume. Cardume se refere a um conjunto, a um grupo de peixes. Portanto, cardume é o coletivo de peixes. Vocês lembram que eu falei que o substantivo fazia parte das palavras variáveis, ou seja, daquelas que se flexionam, que se alteram? Pois é, os substantivos vão se alterar, vão se flexionar em gênero, número e grau. Vamos começar pelo gênero? Substantivo pode se flexionar em gênero masculino ou feminino. E aí a gente vai ter a classificação deles em biformes ou uniformes. Os substantivos biformes, como o próprio nome diz, bi, dois ou duas formas, ele possui duas formas, uma forma para cada gênero, ou seja, ele possui uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Coloquei aqui o exemplo para vocês, professor e professora. Quando eu digo professor, eu estou me referindo ao gênero masculino. Professora, acrescentei o A, estou me referindo ao gênero feminino. Então, os substantivos biformes, eles possuem uma forma para o gênero masculino e uma forma para o gênero feminino. A palavra vai se alterar. Como vocês percebem, eu acrescentei a letra A e a palavra se alterou para o outro gênero. O outro tipo são os uniformes. Ele é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai entender direitinho. Uniformes, como o próprio nome diz, uma única forma.
Nós temos dentro dos uniformes os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de 2 gêneros. Os epicenos, eles se referem apenas a animais. A gente só usa para animais, tá, gente? Tatu. Nós temos aí uma forma para um tatu do gênero feminino e um tatu do gênero masculino. Mas como é que eu diferencio se é só tatu? Como é que eu vou diferenciar? Eu vou acrescentar a palavra macho ou a palavra fêmea para designar o gênero daquele tatu. Tatu macho, tatu fêmea. Substantivos uniformes comuns de 2 gêneros também possuem apenas uma forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Se eu digo assim, jornalista, a palavra jornalista sozinha, você entende se eu estou falando de homem ou de mulher? Não tem como saber, né? O que vai me diferenciar o gênero masculino do feminino no comum de 2 gêneros? O artigo que acompanha aquele substantivo. Pode ser também um pronome. Então, eu digo o jornalista, a jornalista. Nesse caso, o artigo é quem vai me dizer se eu estou me referindo ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Também pode ser, como eu disse, um pronome. Este estudante, esta estudante, aquele estudante, aquela estudante. No comum de 2 gêneros, o que vai diferenciar o gênero feminino do masculino é o artigo ou o pronome que acompanha. Os sobrecomuns, eles também possuem somente um termo e eles se referem a pessoas no geral. Eles não vão se alterar, aquele artigo que acompanha não vai alterar. A criança, a vítima, a testemunha. Para a gente entender de que gênero está falando, precisamos saber o contexto daquela conversa, porque a gente não vai ter o criança, a criança. Esse artigo ele não vai se alterar, ele está se referindo a pessoas no geral. Os substantivos também se flexionam quanto aos números. Ah, professora, vamos falar de matemática agora? Não, gente. Em língua portuguesa, quando falamos de números, estamos falando de singular e plural. O que é isso? Singular é quando aquele substantivo ele se refere a apenas um ser, um elemento, uma unidade. Pessoa, cadeira, livro, apenas um. Agora, quando estamos falando de 2 ou mais seres, mais elementos, a gente acrescenta o Szinho lá no final, né? E aí dizemos que ele está no plural. Pessoas, cadeiras, livros. 2 ou mais seres ou coisas ou aquilo que o substantivo se refere. Os substantivos também vão se flexionar em grau. Podem variar de grau aumentativo ou diminutivo. O grau aumentativo é aquele que indica o aumento do tamanho do substantivo a que ele se refere. O grau diminutivo é aquele que indica a diminuição daquele ser, daquele objeto a que ele se refere. O grau aumentativo pode se dividir em analítico ou sintético. O analítico é quando, para aumentar o grau daquele substantivo, nós adicionamos um adjetivo a ele. O adjetivo vai acompanhar aquele substantivo. Um adjetivo que indique grandeza, como a palavra grande. Eu tenho casa no tamanho normal e aí eu adiciono a palavra grande, que é um adjetivo que indica grandeza, e formamos casa grande. Então, um substantivo no grau aumentativo analítico. O grau sintético é quando nós temos a palavra no seu grau normal, casa, e a essa palavra eu adiciono um sufixo indicador de aumento. No caso aqui usamos o ão, casa, casarão. Nós modificamos aquela palavra para adicionar o sufixo indicador de grandeza para formar o grau aumentativo sintético. No grau diminutivo, também temos analítico e sintético. O analítico, adicionamos o adjetivo que indica pequenez, como em casa pequena, e no sintético a mesma coisa do aumentativo. Nós adicionamos o sufixo, acrescentamos o sufixo àquele substantivo inicial, e aí formamos casinha. Vamos fazer um breve resumo do que aprendemos? Hoje nós estudamos morfologia, vimos que ela trata da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Vimos que as classes gramaticais são 10 e se dividem em variáveis e invariáveis.
Começamos a estudar as classes gramaticais, iniciando pelos substantivos, que são aquelas palavras que nomeiam tudo que a gente conhece. Vimos os tipos, os 9 tipos de substantivos e entendemos que eles se flexionam em gênero, número e grau. Só para finalizar, vamos testar nossos conhecimentos? Eu coloquei aqui uma atividadezinha bem facinho, que eu sei que vocês vão responder aí em casa direitinho. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Prestem atenção, não representa um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? Aquelas palavras, aqueles substantivos que se relacionam a sentimentos, a ações ou emoções. Nós temos, e qualidades também, tá, gente? A letra A sua conquista se deve ao seu esforço. Nós temos aí a palavra esforço destacada. Esforço é o quê? É uma qualidade? É um sentimento? Então, nós temos esforço como sendo uma ação, representando uma ação. Portanto, é sim um substantivo abstrato. Então, não é a letra A. Letra B. A humildade é a sua principal característica. Temos aí humildade, que é uma qualidade do ser. Portanto, é sim um substantivo abstrato. Na letra C, muitos idosos têm problemas de saúde. Idosos. Idosos é o quê? Pessoas, não é isso? Pessoas são substantivos concretos. Então, a palavra que não representava um substantivo abstrato, encontramos a letra C, idosos. Então é isso, gente. Obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima.